Você assinaria um divórcio rindo, se soubesse que estava prestes a perder tudo. Naquela manhã, o silêncio dentro do escritório do advogado parecia pesado demais para um simples término de casamento. Mas para ele, aquilo não passava de um alívio. Ricardo encostou na cadeira de couro, cruzou os braços e soltou um sorriso de desprezo ao olhar para a mulher à sua frente. Ela não chorava. E aquilo, de alguma forma, o incomodava mais do que qualquer cena dramática. Helena estava sentada do outro lado da mesa, com as mãos apoiadas sobre o colo, postura firme, olhar tranquilo, como se já soubesse exatamente como tudo terminaria. Você podia ao menos fingir que se importa, disse Ricardo com um tom irônico, ou já arrumou alguém para te sustentar. O advogado ergueu os olhos, desconfortável. Não era a primeira vez que via um divórcio, mas havia algo estranho ali, algo fora do lugar. Helena apenas respirou fundo antes de responder. Eu nunca precisei disso, a resposta foi simples, sem emoção, sem raiva. E isso fez Ricardo rir. Nunca precisou. Ele inclinou o corpo para frente. Você não tem nada, Helena. Nada. Quem sempre pagou tudo fui eu. Ele olhou ao redor, como se estivesse reafirmando sua própria superioridade. Essa casa, esse carro, essa vida, tudo veio de mim. O advogado tentou intervir. Senhor Ricardo, talvez seja melhor mantermos o foco no processo. Não, doutor, interrompeu Ricardo. Eu quero deixar isso bem claro. Ele voltou os olhos para Helena, com um sorriso quase cruel. Você vai sair daqui sem nada, porque é exatamente isso que você merece. Helena não reagiu, nem um músculo do rosto se moveu. Aquilo começou a incomodar. Você não vai dizer nada. Ele insistiu. Ela apenas inclinou levemente a cabeça. Se isso é o que você acredita, tudo bem. A resposta foi calma demais. E pela primeira vez, Ricardo sentiu algo estranho. Uma leve sensação de que havia algo que ele não estava enxergando. Mas ignorou. Pegou a caneta. Onde eu assino? O advogado virou os papéis, ainda hesitante. Aqui e aqui. Ricardo assinou com rapidez, sem ler, sem pensar. Era só um detalhe burocrático. Ou pelo menos era isso que ele acreditava. Ao terminar, empurrou os documentos pela mesa, com um ar satisfeito. Pronto, resolvido. Helena olhou para os papéis por alguns segundos. Depois, pegou a caneta. Mas antes de assinar, ela ergueu os olhos. E pela primeira vez, havia algo diferente no olhar dela. Não era tristeza, não era dor, era certeza. Tem certeza que quer fazer isso assim? Perguntou ela. Ricardo soltou uma risada curta. Mais do que nunca, sem ler nada. Eu não preciso, respondeu ele, com arrogância. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Um pequeno silêncio tomou conta da sala. Helena assentiu, e então assinou. O som da caneta deslizando no papel foi mais alto do que deveria, como se marcasse algo maior do que apenas o fim de um casamento. O advogado recolheu os documentos, ainda com uma expressão confusa. Algo ali não fazia sentido, mas o processo estava concluído. Ricardo se levantou primeiro. Finalmente livre, disse ele, ajustando o paletó. Já estava na hora. Helena também se levantou, mas não disse nada. Apenas pegou sua bolsa e caminhou em direção à porta. Antes de sair, ela parou por um breve instante. Sem se virar completamente, falou: Espero que você nunca se arrependa disso. Ricardo sorriu. Impossível. A porta se fechou. E aquele foi o momento exato em que ele tomou a pior decisão da vida dele, sem sequer perceber. Ricardo saiu do escritório com a sensação de vitória. O sol do meio-dia batia forte no rosto, mas nada parecia mais brilhante do que a própria convicção dele de que tinha feito a escolha certa. Entrou no carro, ligou o motor e deu um leve sorriso ao se olhar no retrovisor. Finalmente, paz. O celular vibrou no console. Uma mensagem. Ele olhou rápido, esperando algo trivial. Talvez um amigo, talvez algum negócio. Mas o nome na tela fez sua expressão travar por um segundo. Era do banco. Ele franziu a testa. Movimentação incomum detectada. Verifique sua conta. Que isso agora? Ricardo abriu o aplicativo com um gesto automático, ainda sem preocupação real. Mas quando a tela carregou, o sorriso desapareceu. Saldo,
2014-67. Ele piscou. Atualizou. Nada mudou. Não, isso tá errado. Voltou para a tela inicial. Conferiu novamente. O número continuava lá. Baixo. Ridiculamente baixo. Como se todo o dinheiro tivesse simplesmente desaparecido. O coração acelerou. Ele entrou no extrato. E foi ali que a confusão começou a se transformar em algo mais pesado. Transferências. Muitas. Valores altos. Saídas registradas nas últimas horas. Algumas com descrições que ele nunca tinha visto antes. Que porcaria é essa? Ricardo apertou o volante, tentando raciocinar. Aquilo não fazia sentido. Ele não tinha feito nenhuma daquelas movimentações e não autorizaria algo assim. Uma sensação estranha subiu pelo corpo. Fria, incômoda. Ele saiu do carro rapidamente e voltou para dentro do prédio. Passos apressados, respiração mais curta. Doutor, chamou, abrindo a porta do escritório sem bater. O advogado levantou surpreso. Senhor Ricardo, aconteceu alguma coisa? Meu dinheiro sumiu. O silêncio caiu pesado. Como assim? Sumiu. Ricardo mostrou o celular, a mão já começando a tremer. Minha conta. Tá praticamente zerada. O advogado pegou o aparelho, analisando. E quanto mais olhava, mais sua expressão mudava. Essas transferências, murmurou ele. O que tem? Elas estão vinculadas a um acordo. Ricardo travou. Que acordo? O advogado respirou fundo. O acordo que o senhor acabou de assinar. Por um segundo, o mundo pareceu parar. Isso é impossível, disse Ricardo seco. Eu não autorizei nada disso. O advogado levantou os olhos. O senhor autorizou, sim. Não autorizei. O senhor assinou sem ler. A frase ficou no ar. Pesada. Irrefutável. Ricardo sentiu o estômago afundar. O que exatamente eu assinei? O advogado hesitou. Algo que ele não costumava fazer. O documento incluía uma cláusula de divisão patrimonial, baseada em comprovações financeiras anexadas. Fala direito. Grande parte dos bens. Ele engoliu seco. Não estavam no seu nome original. Ricardo franziu a testa, sem entender. Como assim? O advogado virou o celular de volta para ele. Estavam no nome dela. Silêncio. Isso não faz sentido, disse Ricardo, agora mais baixo. Eu comprei tudo. O senhor pagou, sim, respondeu o advogado. Mas os registros estão vinculados a Helena. A ficha começou a cair. Devagar, pesado, desconfortável. Isso é algum tipo de golpe. Não é. Então me explica. O advogado respirou fundo, escolhendo as palavras. Durante o casamento, muitos bens foram registrados no nome dela. Empresas, investimentos, imóveis. Eu nunca autorizei isso. Autorizou sim, em diversos documentos. Provavelmente sem perceber a extensão disso. Ricardo ficou em silêncio, a mente tentando correr mais rápido que a realidade. Mas algo já estava claro, muito claro. E agora? O advogado foi direto. Agora, legalmente, grande parte do patrimônio não é mais seu. O ar pareceu faltar. Ricardo deu um passo para trás, como se precisasse se apoiar em algo invisível. Não, isso não pode estar acontecendo. Mas estava. E no meio de tudo aquilo, uma memória surgiu. A voz dela, calma, controlada. Tem certeza que quer fazer isso assim? O peito apertou. Ela sabia, murmurou. O advogado não respondeu, porque a resposta já estava ali, óbvia demais. Ricardo passou a mão no rosto, tentando organizar os pensamentos. Mas uma nova dúvida surgiu, mais perturbadora. Se tudo estava no nome dela, se ela nunca precisou de nada dele, se aquele casamento não era o que ele pensava. Então, quem de fato era Helena? E por que ela nunca deixou isso claro? A resposta começava a se formar, mas ainda estava incompleta. E no fundo, Ricardo começava a perceber que aquilo era só o começo. Porque havia algo muito maior escondido naquela história, algo que ele jamais imaginou, e que ainda estava prestes a vir à tona. Ricardo saiu do escritório sem dizer mais nada. Dessa vez, não havia sensação de vitória. Só um peso estranho no peito e uma dúvida que não parava de crescer. O mundo lá fora continuava igual. Pessoas andando, carros passando, conversas acontecendo como se nada tivesse mudado. Mas para ele, tudo já tinha mudado.
Entrou no carro novamente, mas não ligou o motor. Ficou ali parado, o celular ainda na mão. A tela apagada refletia seu próprio rosto, e pela primeira vez em muito tempo, ele não parecia seguro. Quem era você? A pergunta saiu baixa, quase um sussurro. A memória começou a puxar detalhes que antes pareciam insignificantes. Agora, tudo ganhava outro peso. Helena nunca pediu nada, nunca exigiu luxo, nunca demonstrou interesse por dinheiro. E ainda assim, tudo ao redor deles sempre funcionava. Contas pagas, problemas resolvidos, negócios que por acaso davam certo. Na época, ele achava que era mérito dele. Agora, já não tinha tanta certeza. Ricardo ligou o carro de repente, como se precisasse de movimento para não enlouquecer. Dirigiu direto para casa. Ou melhor, para o que ele ainda acreditava ser sua casa. Assim que estacionou, percebeu algo estranho. O portão eletrônico estava aberto, mas não da forma comum. Estava completamente escancarado. Franziu a testa. Estranho, saiu do carro e caminhou rápido até a entrada. A porta principal também estava aberta. Um frio percorreu a espinha. Ele entrou e parou. A sala estava vazia. Não completamente, mas vazia o suficiente para causar impacto. Alguns móveis tinham sumido. Quadros não estavam mais nas paredes. Objetos que sempre estiveram ali simplesmente não estavam. O que é isso? A voz saiu mais alta dessa vez. Ele caminhou pela casa, cada passo revelando algo diferente. A estante de vidro da sala sumiu. O sofá principal não estava mais lá. Até o tapete havia desaparecido. Ricardo subiu as escadas rápido, o coração batendo forte. Abriu a porta do quarto e congelou. O closet estava praticamente vazio. As roupas dela haviam sumido. As joias, as malas, tudo, como se ela tivesse saído sem deixar nenhum rastro. Mas não era só isso, não era uma saída comum. Era uma retirada planejada, calculada, como se aquilo já estivesse decidido há muito tempo. Não, não, não. Ele passou a mão pelos cabelos, andando de um lado para o outro, tentando encontrar alguma lógica, mas nada fazia sentido. Pegou o celular novamente, ligou para ela. Uma vez, nada. Outra vez, chamando até cair. Tentou de novo, dessa vez, direto para a caixa postal. Helena, atende. Nada. O silêncio do outro lado era pior do que qualquer resposta. Ele desceu as escadas rapidamente, quase tropeçando. Foi até a cozinha, vazia também. Armários abertos, algumas coisas ainda ali, mas o essencial tinha desaparecido. Foi então que ele viu um envelope sobre a mesa, simples, sem nada escrito por fora. O coração acelerou. Ele caminhou devagar até lá. Pegou o envelope, por um instante hesitou, mas abriu. Dentro havia apenas uma folha e algumas palavras. Ele reconheceu a letra imediatamente. Era dela. Você sempre acreditou que tinha o controle de tudo. Ricardo engoliu seco, continuou lendo, mas nunca percebeu que estava apenas enxergando o que queria. A respiração começou a ficar mais pesada. Eu não escondi nada de você. Aquilo fez ele franzir a testa. Como assim não escondeu? Você só nunca perguntou. O silêncio da casa parecia mais alto a cada palavra. Agora você tem exatamente o que sempre disse que eu merecia. O coração apertou. Forte. Nada. Ricardo sentiu como se o chão tivesse sumido por um segundo. Mas ainda tinha mais. Uma última linha. Curta, direta e diferente de tudo que vinha antes. E isso ainda é pouco perto do que você vai descobrir. A mão dele tremeu. O que significa isso? A pergunta ecoou no vazio da casa. Mas no fundo, ele já começava a entender. Aquilo não era só sobre dinheiro. Não era só sobre o divórcio. Era algo maior, muito maior. E pela primeira vez, Ricardo percebeu que talvez nunca tenha conhecido de verdade a própria esposa. Mas a pior parte era a sensação crescente de que o pior ainda não tinha acontecido. E que a próxima descoberta poderia destruir o que restava dele. Ricardo ficou parado no meio da cozinha por alguns segundos. O papel ainda nas mãos. A última frase não saía da cabeça. E isso ainda é pouco perto do que você vai descobrir. Aquilo não parecia uma ameaça comum, parecia um aviso. Ele respirou fundo, tentando recuperar o controle.
Pensar, eu preciso pensar. Mas não era fácil. A casa vazia, o silêncio, o dinheiro desaparecido, tudo parecia pressionar ao mesmo tempo. Ricardo voltou para a sala e pegou o notebook. Se havia algo que ainda poderia trazer respostas, seriam os registros, contas, empresas, documentos. Ele abriu os arquivos que costumava acessar, mas ao tentar entrar em um dos sistemas, acesso negado. Franziu a testa. Tentou novamente. Senha correta. Mesmo erro. Não é possível. Tentou outro sistema. Outro login. Outra falha. Acesso restrito ao administrador principal. O coração começou a bater mais rápido. Administrador principal. Desde quando ele não era o administrador? Uma sensação de desconforto começou a crescer. Ele abriu o e-mail. Dezenas de mensagens não lidas, mas uma, em específico, chamava a atenção. Assunto: atualização de controle societário. O remetente era o escritório contábil. Ricardo abriu e começou a ler. No início parecia apenas linguagem técnica, mas conforme avançava, cada palavra parecia pesar mais. Conforme revisão contratual, reorganização de participações, transferência integral de controle. Ele parou, voltou algumas linhas, leu de novo. Não, aquilo não podia estar certo. Continuou, passando a totalidade das cotas para a titularidade de Helena Duarte. O nome dela parecia saltar da tela. Totalidade das cotas. Ricardo sentiu o corpo esfriar. Não, ele rolou a página, procurando alguma explicação. Alguma cláusula, algum detalhe que revertesse aquilo, mas só encontrou confirmação. Assinaturas, datas e o pior de tudo, a assinatura dele. Eu nunca assinei isso, mas no fundo ele sabia. Provavelmente assinou, sem ler. Como sempre fazia, a mente começou a ligar os pontos. Documentos que ele não revisava, papéis que ele assinava rápido. Confiança cega em si mesmo e negligência total com o resto. Não, isso não pode ser real. Ele levantou bruscamente, andou pela sala, voltava, parava, tentava encontrar alguma saída, mas tudo levava ao mesmo lugar. Helena. Sempre Helena. Ela estava em tudo. Na casa, nas contas, nas empresas, nos investimentos. Era como se toda a estrutura da vida dele estivesse, na verdade, nas mãos dela o tempo todo. E ele nunca percebeu. Ricardo pegou o celular novamente. Dessa vez, ligou para o contador. Chamando, atendeu. Ricardo, eu estava tentando falar com você. O que está acontecendo? A voz saiu mais alta do que ele esperava. Que história é essa de transferência total? Do outro lado, um breve silêncio. Você não viu os documentos. Eu quero ouvir de você. O contador respirou fundo. Helena já era sócia majoritária há algum tempo. Isso é impossível. Não é. Eu construí tudo, sim. Operacionalmente, sim. Mas juridicamente, não. Aquelas palavras doeram. Muito. E agora você não tem mais controle sobre as empresas. Ricardo fechou os olhos por um segundo. Nenhuma. O silêncio que veio depois foi pesado, denso, difícil de engolir. Tem alguma forma de reverter isso? Perguntou ele, já sem a mesma firmeza. Não, respondeu o contador, direto. Está tudo dentro da lei. Muito bem estruturado, ou seja, planejado, pensado, executado com precisão. Ricardo abriu os olhos lentamente. Desde antes do casamento. O mundo pareceu inclinar. O quê? As primeiras estruturas começaram antes mesmo de vocês se casarem. Aquilo não fazia sentido. Nada fazia sentido. Você está me dizendo que isso tudo já existia. Sim. Ricardo ficou em silêncio. A informação começou a se encaixar de forma perturbadora. Antes do casamento. Controle dela. Tudo no nome dela. Então, ele nunca foi de fato o dono de nada. A pergunta ficou na mente, pesada, inquietante e pela primeira vez assustadora. Ricardo, a voz do contador voltou, tem mais uma coisa. O coração dele apertou novamente. O quê? Você precisa ver um documento específico. Qual? Mais um pequeno silêncio. Como se o contador estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. O contrato principal da holding. Ricardo franziu a testa. E o que tem nele? A resposta veio lenta.
O valor, que valor? O valor real do patrimônio. Ricardo ficou imóvel. Algo dentro dele dizia para não perguntar, mas era tarde. Quanto? Do outro lado da linha, a resposta veio. E naquele instante, Ricardo percebeu que o buraco era muito mais fundo do que ele imaginava. E que Helena, ela era algo que ele jamais conseguiu compreender. Quanto? A pergunta saiu quase sem voz. Do outro lado da linha, o contador demorou alguns segundos para responder. Não por dúvida, mas porque sabia o impacto que aquilo causaria. O patrimônio consolidado da holding ultrapassa a casa dos trilhões. O silêncio foi imediato, pesado e real. Ricardo não respondeu, não conseguiu. Ricardo, você ainda está aí? Ele piscou, como se estivesse tentando voltar para o próprio corpo. Isso é alguma piada. Não é. Trilhões? Você está me dizendo que ele não terminou a frase. Não precisava. Sim, respondeu o contador. Helena é a principal herdeira dessa estrutura. O coração de Ricardo começou a bater mais forte. Descompassado. Isso não faz sentido, ela nunca mostrou nada disso. Justamente, a resposta veio simples, direta. E de certa forma, óbvia demais. Ricardo passou a mão no rosto, andando lentamente pela sala vazia. Então, todo esse tempo, ele parou. A frase morreu antes de terminar, porque a conclusão já estava ali, escancarada. Todo esse tempo, ele estava ao lado de alguém muito maior do que imaginava, e tratou como se fosse nada. A lembrança veio como um golpe. Você não tem nada. Ele disse aquilo, olho no olho, com desprezo. Uma risada escapou, mas não era de humor, era nervosa, quase quebrada. Eu sou um idiota. Do outro lado, o contador permaneceu em silêncio. Não havia o que dizer. E esse contrato? Perguntou Ricardo, tentando se agarrar a algo concreto. Eu quero ver isso. Eu posso te enviar. Agora. Certo. Alguns segundos depois, o e-mail chegou. Ricardo abriu imediatamente. O arquivo era extenso, detalhado, cheio de termos jurídicos. Mas havia uma página que se destacava. Resumo financeiro. Ele rolou até lá, e então viu. Números, muitos números, grandes demais, difíceis de processar, empresas internacionais, fundos, participações em mercados que ele nunca sequer tinha considerado entrar. Tecnologia, energia, logística global, era como olhar para um império real. E o nome no topo, Helena Duarte. Ricardo ficou imóvel, os olhos presos na tela, a mente tentando entender, mas não conseguindo acompanhar. Isso é impossível, mas não era. Estava ali, documentado, registrado, legalizado. Ele continuou rolando, e foi então que encontrou algo ainda mais perturbador, uma cláusula específica, destacada. Em caso de dissolução conjugal, não haverá qualquer obrigação de compensação financeira ao cônjuge, devido à natureza pré-existente e exclusiva do patrimônio. Ricardo sentiu o estômago afundar. Não, aquilo explicava tudo. Cada centavo, cada transferência, cada perda. Ele não tinha direito a nada. Nada, nem mesmo uma fração. Porque, legalmente, nunca foi dele. A mão começou a tremer. Ela sabia. Não era mais dúvida. Era certeza. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Cada passo, cada decisão, cada silêncio. Tudo parecia calculado. Mas então, uma nova pergunta surgiu, mais incômoda, mais profunda. Se ela tinha tudo isso, por que aceitou viver daquela forma? Por que ficou ao lado dele? Por que nunca revelou nada? Ricardo se apoiou na mesa, tentando organizar os pensamentos. Mas havia algo que não encaixava, algo que ainda estava faltando. Ele voltou para o documento, leu novamente, mais devagar, mais atento, e então percebeu uma data. O início da estrutura da holding, anos atrás, antes do casamento, antes de tudo, mas havia uma observação, pequena, quase imperceptível, expansão acelerada após aliança estratégica consolidada. Ricardo franziu a testa. Aliança estratégica, aquilo não parecia linguagem comum de casamento, parecia negócio, parceria, contrato. O coração acelerou novamente. Uma sensação estranha tomou conta. O que eu fui nessa história? A pergunta ficou no ar, pesada, desconfortável.
porque pela primeira vez ele começou a considerar algo que nunca tinha passado pela cabeça. E se ele não tivesse sido o protagonista? E se, na verdade, ele tivesse sido apenas uma peça? Mas então, se isso era verdade, qual era o verdadeiro papel dele? E por que Helena escolheu justamente ele? A resposta ainda estava escondida, mas não por muito tempo, porque havia alguém que poderia explicar tudo. E Ricardo sabia exatamente quem procurar. E dessa vez, ele não iria esperar. Ricardo não pensou duas vezes. Pegou as chaves, o celular e saiu da casa praticamente correndo. A mente estava em caos, mas havia um único pensamento dominando tudo. Ele precisava de respostas, e havia apenas uma pessoa que poderia dar isso a ele. O antigo advogado da família de Helena, um nome que ele lembrava vagamente. Alguém que aparecia em ocasiões específicas, sempre discreto, sempre em segundo plano. Na época, Ricardo nunca deu importância. Agora, aquilo parecia um erro grave. Entrou no carro e acelerou sem hesitar. O endereço ainda estava salvo em um e-mail antigo. Um escritório no centro financeiro. Luxuoso, discreto e, de alguma forma, intimidador. Durante o trajeto, a cabeça não parava. Fragmentos de memória surgiam. Conversas que ele ignorou. Detalhes que ele nunca questionou. Tudo voltando com força. Como eu não vi isso, a pergunta ecoava, mas não havia resposta. Quando chegou, estacionou de qualquer jeito. Desceu do carro e entrou no prédio com passos rápidos. A recepção era silenciosa, elegante. Funcionários bem vestidos, ambiente controlado. Ricardo foi direto ao balcão. Eu preciso falar com o Dr. Álvaro. A recepcionista olhou para ele por alguns segundos, como se já esperasse aquela visita. Ele está aguardando o senhor. Aquilo fez Ricardo travar por um instante. Aguardando, sim. Pode subir. O desconforto aumentou. Mas ele seguiu. Quando a porta se abriu, encontrou um corredor amplo. E ao fundo, uma porta já entreaberta. Como se o convidasse a entrar. Ricardo se aproximou devagar e empurrou. O escritório era grande, impecável. E atrás da mesa, um homem mais velho, postura firme, olhar calmo. Ricardo, disse ele, como se estivesse cumprimentando alguém esperado há muito tempo. O senhor já sabia que eu viria? Era inevitável. A resposta foi simples, direta. Ricardo fechou a porta atrás de si. Então o senhor já sabe o motivo. Sei. Então me explica. O tom saiu mais duro do que ele planejava. Mas o homem não se abalou. Apenas fez um gesto para que ele se sentasse. Acho melhor você ouvir tudo com calma. Ricardo não queria calma. Queria respostas. Mas sentou. Começa, disse ele. O homem cruzou as mãos sobre a mesa. Você quer entender quem é Helena? Sim, e quer entender o que aconteceu com você. Exatamente. Então vamos começar pelo erro mais básico. Ricardo franziu a testa. Que erro? Acreditar que você estava no controle. A frase atingiu direto. Eu construí tudo? Não. A resposta veio imediata. Firme, sem espaço para discussão. Você operou, mas nunca foi dono. Ricardo apertou os dentes. Então o que eu era? O advogado fez uma breve pausa, como se escolhesse bem as palavras. Parte de um plano. O silêncio caiu, pesado. Que plano? O homem respirou fundo. Helena não é apenas herdeira. Ricardo ficou imóvel. Ela é responsável por expandir o patrimônio da família. E o que isso tem a ver comigo? O advogado olhou diretamente para ele. Tudo. O desconforto aumentou. Explica direito. Durante anos, a família dela utiliza estratégias específicas para crescimento de patrimônio. Estratégias, parcerias, estruturas, pessoas. Ricardo começou a entender, mas não queria aceitar. Você está dizendo que eu fui usado? O advogado não respondeu imediatamente. E esse silêncio já dizia muito. Responde. Você foi escolhido. Aquelas palavras ecoaram. Escolhido para quê? Para executar. O coração de Ricardo disparou. Executar o quê? Crescimento, expansão, resultados. Tudo aquilo que você acreditava ser mérito exclusivo seu fazia parte de algo maior. Ricardo ficou em silêncio, a mente tentando negar. Mas as peças já estavam se encaixando. Então o casamento também fazia parte da estratégia.
Aquilo foi como um soco. Não, sim, você está me dizendo que ela se casou comigo por interesse. Não exatamente. Ricardo levantou, irritado. Como não? O advogado manteve a calma. Ela precisava de alguém com o seu perfil. Meu perfil, ambicioso, confiante, disposto a crescer. Ricardo riu, mas sem humor. Então eu fui só uma ferramenta. O homem não desviou o olhar. Você foi uma escolha estratégica. O silêncio voltou, mais pesado do que antes. E agora? Perguntou Ricardo, mais baixo. O que eu sou agora? Direta. Alguém que já cumpriu o papel. Aquilo atingiu fundo, muito fundo. Ricardo passou a mão no rosto, respirou fundo, tentando manter o controle. Mas uma última pergunta surgiu, a mais difícil. Ela nunca sentiu nada. O advogado ficou em silêncio por alguns segundos. E então disse, essa é a única parte que nem eu posso te responder. Aquilo foi pior do que qualquer resposta, porque deixava espaço, dúvida, incerteza, e algo dentro de Ricardo dizia que essa história ainda não tinha terminado, e que poderia mudar completamente o final dessa história. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos após a resposta. Aquela última frase não saía da cabeça. Essa é a única parte que nem eu posso te responder. Ele caminhou lentamente pelo escritório, como se precisasse se afastar daquilo tudo, mas não havia para onde ir. Então acabou assim? Perguntou, sem olhar diretamente para o advogado. Eu fui usado, e pronto, apenas observou. Se fosse só isso, disse ele por fim, você não estaria aqui agora. Ricardo parou. Virou o rosto lentamente. O que quer dizer com isso? O advogado se levantou com calma, caminhando até uma estante lateral. Isso não fazia parte do plano inicial. Ricardo franziu a testa. O que é isso? Algo que começou a acontecer depois. Depois do quê? O advogado o encarou diretamente. Depois que ela começou a mudar. O silêncio voltou, mas agora carregado de algo diferente. Mudar como? O homem abriu a pasta. Dentro vários documentos organizados. Relatórios, anotações, datas, e Helena sempre foi extremamente precisa. Começou ele, fria nas decisões, estratégica em cada passo. Ricardo ouviu em silêncio, mas em determinado momento, isso começou a falhar. Falhar, pequenos desvios, escolhas fora do padrão, decisões que não seguiam a lógica que ela sempre usou. Ricardo sentiu algo estranho no peito. Que tipo de decisões? O advogado puxou uma folha. Investimentos que não maximizavam lucro imediato. Isso é ruim, para alguém como ela, é incomum. Ele puxou outro documento. Renúncia de oportunidades maiores. Outro. Proteção de ativos sem necessidade aparente. Ricardo franziu a testa. Eu não estou entendendo. O advogado fechou a pasta lentamente. Tudo começou depois que vocês se aproximaram de verdade. O coração de Ricardo deu um leve salto. Aproximaram como? Não socialmente, não por conveniência, mas emocionalmente. Aquela palavra ficou no ar. Emocionalmente. Você está dizendo que ele não conseguiu terminar. Eu estou dizendo, continuou o advogado, que pela primeira vez, Helena começou a tomar decisões que não eram puramente estratégicas. Ricardo ficou em silêncio, a mente tentando organizar aquilo. Isso não faz sentido. Para alguém como ela, não deveria fazer mesmo. Então por que fez? O advogado o encarou por alguns segundos. Essa é a pergunta que ninguém conseguiu responder. O coração de Ricardo começou a bater mais forte. E o que aconteceu depois? O homem respirou fundo. Ela começou a se afastar da estrutura principal. Como assim? Diminuindo o envolvimento direto, transferindo responsabilidades, reduzindo exposição. Ricardo deu um passo para trás. Isso é por minha causa. O advogado não respondeu, mas dessa vez o silêncio tinha outro peso, e Ricardo entendeu. Não, uma noite, simples, sem luxo, sem negócios, sem interesses, apenas os dois, conversando, rindo, sem pressão, sem máscaras. Na época, ele não deu valor. Agora, aquilo parecia diferente. Ela mudou por causa disso. A pergunta saiu baixa, quase como um medo. Ricardo sentiu algo apertar no peito. Mas não era mais raiva. Era outra coisa, mais difícil de lidar.
Então por que ela fez tudo isso? Perguntou com a voz mais baixa do que antes. Por que ela foi embora assim? O advogado demorou um pouco mais dessa vez. Porque você confirmou exatamente o que ela mais temia. O silêncio foi imediato. O quê? Que no momento decisivo você escolheria o ego. Ricardo ficou imóvel. As palavras voltaram como um eco. Cada frase que ele disse, cada desprezo, cada momento em que diminuiu ela. Mas não havia defesa. Não agora. Ela te deu várias oportunidades, continuou o advogado. Pequenas, discretas, quase invisíveis. Ricardo apertou os olhos. Que oportunidades! De enxergar além do que estava na superfície. Memórias começaram a surgir. Perguntas que ela fazia. Silêncios, olhares, momentos em que parecia que ela queria dizer algo, mas não dizia. Eu não vi, não, confirmou o advogado. Você não quis ver. Aquilo doeu mais do que qualquer outra coisa até agora. Ricardo se virou, passando a mão no rosto. Se ela realmente sentia algo, disse ele, lentamente, então por que ir embora desse jeito? O advogado não respondeu de imediato, mas quando respondeu, a resposta foi diferente. Mais séria, mais pesada, porque tem algo que você ainda não sabe. O coração de Ricardo apertou novamente. O quê? O homem o encarou fixamente. Algo que pode fazer você entender por que ela nunca poderia ficar. O silêncio voltou, mas agora carregado de tensão. Fala logo. O advogado hesitou. Pela primeira vez. Eu não sei se você está pronto para isso. Ricardo deu um passo à frente. Eu já perdi tudo. O homem sustentou o olhar por alguns segundos, e então disse, não, e fez uma pausa. Você ainda não perdeu tudo. Algo maior, algo pior, e que estava prestes a ser revelado. Ricardo ficou imóvel. Aquelas palavras não faziam sentido, mas ao mesmo tempo faziam demais. Você ainda não perdeu tudo. O ar parecia mais pesado dentro do escritório. O que mais eu posso perder? Perguntou ele, com a voz baixa, mas carregada. O advogado manteve o olhar firme. Depende do que você ainda acredita que é seu. Ricardo franziu a testa. Para de falar em enigmas e me diz logo. O homem respirou fundo. Caminhou até a janela. Ficou alguns segundos em silêncio, observando a cidade lá fora, como se estivesse organizando algo que não era simples de dizer. Existe uma cláusula que você não percebeu. O coração de Ricardo acelerou. Que cláusula? O advogado se virou lentamente. Uma cláusula comportamental. Isso não existe. Existe quando se trata de estruturas desse nível. O desconforto aumentou. Fala logo. O homem voltou até a mesa. Abriu a pasta novamente, desta vez indo direto a uma página específica. Essa cláusula foi inserida como proteção da integridade da estrutura. Ricardo não gostou da forma como aquilo foi dito. Proteção contra o quê? Contra decisões que possam comprometer a imagem, estabilidade ou segurança do patrimônio. E o que isso tem a ver comigo? O advogado levantou os olhos. Tudo. O silêncio veio pesado. Você, Ricardo, passou a ser considerado um risco. A frase caiu como um golpe seco. O que? Suas atitudes recentes foram analisadas. Que atitudes? Exposição desnecessária, comportamento impulsivo, falta de discrição. A memória veio rápida. A forma como ele falou no escritório. O tom, o desprezo. Isso é absurdo. Para você, talvez, mas não para quem controla esse nível de patrimônio. Ricardo deu um passo para trás. E o que essa cláusula faz? O advogado não suavizou. Ela permite o isolamento completo de qualquer elemento considerado instável. O coração acelerou ainda mais. Isolamento financeiro, social, operacional. Cada palavra parecia mais pesada que a anterior. Você está me dizendo que você não perdeu só o dinheiro. Ricardo sentiu o corpo esfriar. Então o que mais? O advogado o encarou diretamente. Seus acessos foram bloqueados. Eu já sei disso. Não todos. O silêncio voltou. O que mais foi bloqueado? A resposta veio direta. Seus contratos. Quais contratos? Todos os vínculos empresariais ligados à estrutura indireta da holding. Ricardo ficou em silêncio, tentando entender. Mas então, entendeu. E o impacto veio na hora. Espera, ele pegou o celular, abriu rapidamente o e-mail. Procurou por um contrato específico.
um dos mais importantes. Abriu e lá estava, uma notificação recente. Contrato encerrado por cláusula de segurança corporativa. Outro, mesma coisa. Outro, encerrado, encerrado, encerrado. Não, a respiração começou a falhar. Isso não pode estar acontecendo. O advogado permaneceu em silêncio. Esses contratos são independentes. Não eram. A resposta veio firme. Todos tinham ligação indireta com a estrutura dela. Ricardo passou a mão no rosto, completamente perdido. Então, eu fui cortado de tudo. Sim, tudo, tudo. A palavra ecoou. Vazia, fria, final. Ricardo se apoiou na mesa. O mundo parecia girar mais lento. Isso acaba com a minha carreira. O advogado não respondeu, porque aquilo já era óbvio. Ela fez isso, a pergunta saiu quase como um pedido. O homem demorou alguns segundos. Ela autorizou. Aquilo foi pior, muito pior. Então ela decidiu me destruir. Não, Ricardo levantou os olhos, confuso. Não, ela decidiu proteger o que precisava ser protegido. A diferença parecia pequena, mas não era. E mesmo assim, doía. E eu? Perguntou ele, com a voz mais baixa. O advogado sustentou o olhar. Você deixou de fazer parte disso. O silêncio voltou, mas agora era quase insuportável. Ricardo respirou fundo, tentando se manter firme. Mas uma última dúvida surgiu, a mais inquietante de todas. Isso termina aqui? O advogado não respondeu imediatamente. E isso já era um sinal ruim. Responde. O homem fechou a pasta devagar. Ainda não. O coração de Ricardo apertou de novo. O que falta? O advogado hesitou, mas respondeu. Existe um último protocolo. O ar pareceu desaparecer. Que protocolo? A resposta veio mais baixa dessa vez. O de contenção final. Ricardo travou. Contenção. Do quê? O advogado olhou diretamente nos olhos dele e disse, de você. O silêncio que veio depois foi diferente de tudo até agora, porque naquele instante, Ricardo percebeu que a situação não era só sobre perda, era sobre controle, e ele já não tinha nenhum. Mas o pior era que aquilo ainda não tinha acabado, e o que viria a seguir poderia ser irreversível. Ricardo não conseguiu responder de imediato. Aquelas duas palavras ficaram presas na mente. Contenção final. O significado era claro, mas ao mesmo tempo assustador demais para aceitar. Você está exagerando, disse ele, tentando manter algum controle. Isso já passou de qualquer limite. O advogado não mudou a expressão. Você ainda acha que isso é pessoal, e não é. Não, a resposta veio sem hesitação. Então o que é isso? Insistiu Ricardo. O homem respirou fundo. Protocolo. A palavra soou fria. Técnica. Como se estivesse falando de um sistema, não de uma vida. Você virou uma variável fora do padrão. Continuou ele. E estruturas desse nível não lidam bem com variáveis imprevisíveis. Ricardo soltou uma risada nervosa. Variável, eu sou uma pessoa. Para você sim, mas não para o sistema. O silêncio pesou. E o que esse protocolo faz exatamente? O advogado demorou um pouco mais dessa vez. Ele garante que você não tenha mais impacto algum sobre qualquer parte da estrutura. Eu já não tenho nada, rebatou Ricardo. O que mais vocês querem? O homem o encarou. Garantia. A palavra veio simples, mas definitiva. Ricardo começou a andar de um lado para o outro. Isso é loucura, mas no fundo já não parecia, porque tudo até agora tinha sido possível, e isso tornava o próximo passo imprevisível. E como isso acontece? Perguntou ele, mais baixo. O advogado respondeu sem rodeios. Redução total de influência. Isso não responde. Responde sim. Ricardo parou. Fala de forma clara. O homem manteve o olhar firme. Sua imagem será desconectada. Como assim? Seus registros profissionais, suas associações, seus vínculos, tudo será reconfigurado. Ricardo sentiu um frio na espinha. Isso é ilegal. Não é. Não tem como simplesmente apagar alguém assim. Não se apaga. Se substitui. O silêncio caiu pesado. Substitui. Suas funções, sua posição, sua relevância. Tudo já está sendo redistribuído. Ricardo ficou imóvel. Então, é isso? Ainda não. O coração voltou a acelerar.
O que falta agora? O advogado respirou fundo. A última fase é comportamental. De novo isso? Sim, o que significa dessa vez? O homem se aproximou levemente da mesa. Significa observar sua reação. Ricardo franziu a testa. Minha reação. Se você aceitar, tudo termina de forma silenciosa. E se eu não aceitar? O silêncio veio, mais longo dessa vez. E se eu decidir ir atrás dela? Insistiu Ricardo. O olhar do advogado mudou. Ficou mais sério, mais rígido. Eu não recomendaria. Isso não responde. Responde sim. Ricardo respirou fundo. Eu tenho direito de falar com ela. Você teve. A frase foi direta, sem emoção. Teve e perdeu. Aquilo bateu forte. Mas ainda assim, algo dentro dele não aceitava. Eu não vou simplesmente desaparecer, disse ele firme. Eu quero respostas dela. Não de você, dela. O advogado observou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse avaliando. Então você ainda não entendeu. O quê? A resposta veio mais baixa, mais pesada. Isso não depende mais de você. O silêncio voltou, mas agora com algo diferente. Medo. Pela primeira vez real. Ricardo sentiu. Algo estava errado. Muito errado. O que vocês fizeram? Perguntou ele, quase em um sussurro. O advogado não respondeu de imediato, mas quando respondeu, foi direto. Nada ainda. Ricardo travou. Ainda, mas estamos observando. O ar ficou mais pesado. Observando. O quê? O homem sustentou o olhar. Sua próxima decisão. O coração de Ricardo disparou. E o que acontece depois? O advogado não desviou. Isso define o final da sua história. Aquelas palavras ficaram no ar, como uma sentença, sem volta, sem garantia, sem controle. Ricardo deu um passo para trás, a mente acelerada, tentando encontrar uma saída, uma estratégia, qualquer coisa, mas tudo levava ao mesmo ponto. Helena, sempre Helena, eu preciso falar com ela. A decisão saiu, firme, dessa vez sem hesitação. O advogado fechou os olhos por um breve momento, como se já soubesse que aquilo aconteceria. Então você escolheu. Ricardo não respondeu, mas o olhar dizia tudo. Tem certeza? A pergunta veio pela última vez, mas agora, com peso real. Ricardo respirou fundo e respondeu. Tenho. O silêncio tomou conta do escritório, e naquele instante, algo mudou. De forma definitiva, porque aquela escolha era exatamente o que eles estavam esperando. E em algum lugar, Helena já sabia qual seria a decisão dele. Mas o que Ricardo ainda não sabia era que encontrá-la poderia ser o maior erro que ele ainda estava prestes a cometer. Ricardo saiu do escritório sem olhar para trás. Dessa vez, não havia dúvida, não havia hesitação. Ele precisava encontrar Helena. Não importava o que custasse. A cidade parecia diferente enquanto ele dirigia, mais silenciosa, mais distante. Ou talvez fosse apenas a mente dele tentando acompanhar tudo o que tinha acontecido. Cada palavra, cada revelação, cada erro, tudo levando ao mesmo ponto. Ela. Eu preciso de respostas, mas no fundo ele sabia que não era só isso. Era arrependimento, era ego ferido, era algo que ele não sabia nomear. Quando chegou em casa, ou no que restava dela, percebeu algo novo. O silêncio já não era o mesmo. Havia presença, sutil, mas suficiente para ser notada. Ele entrou devagar, os passos mais cautelosos, e então viu uma luz acesa na sala. O coração disparou. Não pode ser. Ricardo avançou e parou. Ela estava ali, sentada, como se nunca tivesse saído. Postura tranquila, olhar calmo, exatamente como antes, mas ao mesmo tempo, completamente diferente. Helena, o nome saiu baixo, carregado. Ela ergueu os olhos, sem surpresa. Eu sabia que você viria. O silêncio caiu entre eles, pesado. Você fez tudo isso? Perguntou ele direto. Ela não respondeu de imediato. Eu fiz o necessário. A resposta veio simples, mas firme. Necessário? A voz dele subiu um pouco. Você acabou com tudo. Não, disse ela calma. Eu apenas retirei o que nunca foi seu. Aquilo atingiu, mas ele não recuou. Então me explica.
disse, avançando um passo. Me explica por que você ficou comigo. Helena o observou por alguns segundos, e então respondeu. Porque, por um tempo, eu quis acreditar que você era diferente. O silêncio pesou, e eu não era. Ela não respondeu de imediato, mas o olhar já dizia. Eu te dei oportunidades, Ricardo. A frase veio sem emoção, pequenas, discretas, mas você sempre escolheu a mesma coisa. Ele desviou o olhar, porque sabia exatamente do que ela estava falando. Você escolheu se sentir superior, continuou ela, mesmo sem entender o que estava ao seu lado. Cada palavra parecia mais pesada que a anterior. Eu construí tudo achando que era mérito meu. E era, disse ela, parcialmente. Ricardo franziu a testa. Como assim? Você tem talento, ambição, capacidade, mas nunca teve consciência. O silêncio voltou. Consciência do quê? Do valor das pessoas. Aquilo doeu mais do que qualquer coisa, porque era verdade, e ele sabia. Ricardo respirou fundo. E agora? Perguntou mais baixo. Isso termina assim. Helena inclinou levemente a cabeça. Isso já terminou. A resposta foi final, sem espaço, sem volta. E ela o encarou, por alguns segundos. E pela primeira vez, havia algo diferente ali, algo mais humano, mais real. Agora você descobre quem você é, sem tudo isso. O silêncio se instalou, mas não era mais pesado. Era vazio. Ricardo olhou ao redor. A casa, a vida, tudo diferente. Você nunca vai voltar, né? A pergunta saiu quase como um último fio de esperança. Helena se levantou. Não, simples, direto e definitivo. Ela caminhou em direção à porta, mas antes de sair, parou, sem se virar completamente. Eu realmente torci por você. A frase ficou no ar, e então ela foi embora. Dessa vez, de verdade. A porta se fechou, e Ricardo ficou sozinho, sem dinheiro, sem poder, sem controle. Mas, pela primeira vez, obrigado a encarar a única coisa que sempre evitou. Ele mesmo. E naquele silêncio, ele finalmente entendeu que perder tudo talvez tenha sido a única forma de começar de verdade. Se essa história te prendeu até aqui, deixa o like, comenta o que você faria no lugar dele e compartilha com alguém que precisa ver isso.